Boa noite. Boa noite a todos, todo mundo tranquilo? Enquanto nossos alunos entram na sala aí, vou estar compartilhando minha tela aqui, certo? Para começarmos aqui, né, o nosso Senai Play até que todos entrem na nossa sala. Eu não sei quanto a você, mas eu costumo me impressionar com a inteligência e autonomia de máquinas que fazem parte do nosso dia a dia. Em pensar que num futuro próximo, máquinas de lavar, micro-ondas, smartphones, sistemas de segurança, caixas eletrônicos estarão todos conectados e cada vez mais automatizados. Dá para imaginar o impacto que a mecatrônica tem sobre grandes processos industriais. Esses cérebros informatizados otimizam a produção, a qualidade e o funcionamento de sistemas variados. Mas é fundamental dizer, esses cérebros eletrônicos só existem graças ao empenho humano. Os processos industriais hoje acontecem graças a sistemas mecatrônicos, que integram as tecnologias de mecânica, eletrônica e computação, visando a automação de equipamentos e processos manufaturados. Por trás disso estão os tecnólogos em mecatrônica industrial, profissionais com graduação superior, atuantes em toda a indústria. Da produção metal-mecânica, às áreas da aeronáutica, alimentos e também em empresas químicas e de desenvolvimento de projetos tecnológicos. Nossa viagem por esse universo começa em Diadema, São Paulo, aqui na Yaskawa Motomen, empresa especializada na fabricação e na customização de robôs para a indústria. O Gustavo, gerente de engenharia, me explicou como é o dia a dia dos tecnólogos de mecatrônica industrial aqui na Yaskawa. Qual é a importância da mecatrônica para o desenvolvimento industrial? Você consegue reduzir custo de produção, sendo mais competitivo, tendo maior qualidade. Você diminui a possibilidade de ter lesões por trabalho repetitivo, etc. Então você dá qualidade para as pessoas, dá qualidade para o seu produto e te torna uma empresa competitiva no mercado. E nesse setor, Gustavo, aonde o tecnólogo em mecatrônica industrial poderia se inserir? Ele é responsável pela criação, né, pelo desenvolvimento dessa solução. A Jéssica, ela é estudante de tecnologia mecatrônica industrial. Tudo bom, Jéssica? O que você está fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo a simulação de um dispositivo. Estou verificando todos os movimentos do robô. E qual é a sua função aqui na empresa? Eu sou desenhista. Desenhista? Isso. Obrigada, Jéssica. Vou deixar você trabalhar. Com licença. Todos os nossos projetos são customizados. Então, cada célula dessa que vocês estão vendo aqui, ele segue os padrões que o cliente nos exige, necessários para atender as expectativas de produção dele. Aqui nós temos uma célula, por exemplo, uma célula de usinagem de rack, de bagageiro de carro. Ah, sim. Rack de bagageiro de carro, eu vai ali em cima. Exatamente. Tá? Então o robô ele tem uma fresa nele, que a gente consegue fazer aqui a usinagem, toda a furação e corte das ponteiras. Tá? E aí a importância do tecnólogo como um profissional responsável para desenvolver a solução, como também responsável por adaptar novas peças ao sistema que foi elaborado por os profissionais. Profissional de TI, o Brasil precisa de você. Eu sei, nosso país é maravilhoso e você tem muito. Esse sistema aqui é um sistema um pouco diferente, é um sistema de solda a ponto. Os robôs manipulam pinças de solda com resistência, né, solda a ponto. E essa célula, ela tem um conceito que a gente chama de tempo coberto, né, que é enquanto o operador ele faz a carga e descarga do lado de lá da mesa, os robôs eles ficam do lado de cá soldando as peças. Quando eles param de soldar, a mesa gira e o operador faz a descarga enquanto os robôs soldam de novo. Então os robôs nunca param, estão sempre produzindo. Muito interessante, né, Gustavo? A variedade de coisas que um robô pode fazer, né?
tanto vários tipos de indústria, como também vários tipos de movimento, como vários tipos de peça, processo. Se você gosta de tecnologia, de ciências exatas e de criar soluções em equipe, posso apostar que a mecatrônica industrial despertou seu interesse, não é mesmo? A formação de um tecnólogo em mecatrônica industrial envolve teoria, tecnologia e trabalho prático. Aqui no Senai Cimatec, em Salvador, os robôs não são personagens de filmes. Eles estão presentes nas salas de aula. O tecnólogo tem um papel fundamental para a aplicação da tecnologia, para que ela seja efetivamente utilizada na nossa indústria, para que aumente a produtividade dela, ou seja, associar o conhecimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico à atividade humana. Para entender um pouco mais sobre o curso de tecnólogo em mecatrônica, eu fui conversar com o professor Oberdan. Oberdan, me fala onde a gente está. A gente está na Faculdade de Tecnologia do Senai Cimatec, onde a gente oferta os cursos de tecnologia com foco no nosso curso tecnológico de mecatrônica. E esses alunos que vêm procurar o curso? A grande maioria, eles têm muita facilidade nas competências voltadas para física, matemática, computação, eletrônica. Com licença, professora. Tudo bom? Aqui é um laboratório nosso de sistemas mecatrônicos, onde os alunos têm a oportunidade de antecipadamente vivenciar algumas práticas que eles terão na vida real, na indústria. Então, por exemplo, a gente tem robôs industriais, temos inversores de frequências, motores, esteiras. Então, a gente procura dinamizar bastante o curso para que eles possam se adaptar a diferentes situações que eles vão encontrar na indústria. Eles já saem treinados, então eles já estão aptos a exercer a profissão. Então, não tem Por isso a importância de um curso que tenha, como você disse, a maior parte prática. Prática. Sempre gostei muito de robótica desde pequeno. Gostava de lidar com essas coisas, de pesquisar sobre essa área. Quando eu descobri o curso de mecatrônica aqui no Senai, para mim foi uma grande oportunidade. Realizei meu sonho, na verdade, quando entrei aqui e conheci todo esse espaço aqui do Senai, toda essa infraestrutura que tem aqui dentro. Esses alunos não deixaram a menor dúvida de que logo, logo estarão integrados ao mercado de trabalho, se dedicando a novos projetos e tecnologias. O engenheiro Glaucio, da Ford, conversou comigo sobre a importância do tecnólogo em mecatrônica industrial em uma montadora de veículos. Glaucio, o que leva uma pessoa a escolher trabalhar com mecatrônica? Flávio, acho que basicamente é o interesse pela tecnologia, de ver como as coisas funcionam, os dispositivos eletrônicos. Eu acho que esse interesse, essa sede pela tecnologia é o principal fator que leva uma pessoa a escolher a mecatrônica como profissão, assim como estilo de vida. Então, Flávia, aqui começa todo o nosso processo produtivo. A gente vai ver um pouquinho das nossas máquinas em ação e o papel da mecatrônica. Todo esse cenário que a gente está vendo, todo esse contexto, é pura mecatrônica. A gente está vendo os atuadores mecânicos, que são os robôs, e o que eles estão fazendo? Nesse caso aqui, eles estão aplicando os pontos de solda. É um programa de computador, onde o tecnólogo vai ser responsável pela elaboração desse algoritmo. A gente está vendo alguns painéis de porta e esse robô ele tem uma precisão gigantesca para a aplicação do sealer anti-flutter, que é basicamente um material que quando ele vai para o forno da pintura ele expande e ele evita a vibração do painel de porta. É como se fosse também uma espuma, né? Exatamente, você usou o termo certo. A gente vê ali aquela caixinha escura, ela é um CLP, um controlador lógico programado. É como se fosse o cérebro dessa máquina toda, que ele é que comanda todas as ações. Isso. Ele recebe informações do computador central, através de rede de computadores,
que ele vai distribuir para essa célula que a gente está vendo. E a gente tem aqui 3 caixinhas que são os inversores de frequência. Então, o CLP seria o cérebro, e esse aqui os executores desse cérebro. Exatamente. Aqui a gente está vendo soldar toda a parte de lateral, teto do carro, aquela união do underbody que a gente chama, que é o assoalho do carro, com todas as outras partes, está acontecendo aqui. Então ele chega lá só encaixado. Só encaixado. E quando terminar lá, ele está todo fixo. Todo fixo. E aí quando sai daqui, o que acontece? Ele vai sofrer uma pintura e depois ele vai para a montagem final, onde ele vai receber as portas, o vidro, o motor, o painel. Eu não sei se você está vendo, mas tem um códigozinho de barra. Sim. Esse código de barra, você sabe aquele sisteminha que tem nas lojas de hambúrguer, que você faz o seu pedido e que aparece na tela? Sim. Isso é disparado para todos os nossos parceiros. Então o carro passa ali, a câmera lê esse código de barra e aí todos os setores que vão ainda acrescentar alguma coisa no carro já ficam sabendo a motorização, se ele vai ser um carro a gasolina, se ele vai ser um carro a diesel, se ele é um motor 1.0, 1.5. Como você pode ver agora, a gente já tem o nosso produto final pronto para ir para a mão do consumidor. Como a gente estava acostumado já a ver, né? Cheiro de carro novo. E agora esses carros aqui eles vão seguir para os nossos departamentos de teste, onde a gente vai ter muita interação com o profissional de mecatrônica, com os tecnólogos, engenheiros. Essa profissão ainda tem muito o que evoluir. Você sabe que você vai dormir um dia e acordar no outro com uma coisa totalmente nova para se fazer. Porque assim, o sistema automatizado, ele sempre pode melhorar. Você sempre pode afinar, deixar ele de uma forma mais sutil. Hoje viajamos pelo mundo da mecatrônica, uma das áreas mais tecnológicas da indústria. Assim, ficou fácil de entender por que os profissionais da área são tão apaixonados pelo que fazem. Afinal, o dia a dia deles é realmente instigante. Eu vejo você no próximo programa com Opa, pessoal, Marcos, Michel, Samuel, tudo bem? Consegue me ouvir Boa noite. certinho? Boa noite, Michel, tudo bem? Bom. Vocês chegaram a assistir aquela aula que teve quarta-feira passada, que eu também adiantei elas para vocês, ou não? Do professor Paulo? Assisti. Ajudou a esclarecer muitas coisas para vocês, ou não? A dinâmica dele passar, ensinar é diferente, mas ajudou sim, agregou sim, tirar um pouco de dúvida. Ele é matemático nato, a diferença dele é ser grande aí perto da nossa aí. Mas ajudou bastante, então, Michel, menos mal. Antes de eu perguntar para vocês sobre dúvida de atividade, essas coisas, eu quero entrar com a nossa matéria de hoje. Vamos falar um pouco de descarga atmosfera, sair um pouco de contas, né? Que senão vamos fixar só em contas e acaba no fim que não damos o conteúdo do curso. Quero falar um pouco sobre descarga atmosférica, que faz parte de SPDA, né? Vamos falar um pouco de aterramento hoje. E nas próximas semanas eu quero trazer um pouco sobre corrente alternada aí para vocês, beleza? Vamos lá. O que são as descargas elétricas? Antes de falarmos sobre os tipos de descargas elétricas, vamos tentar entender o que são descargas elétricas ou raios, como são conhecidos. Pessoal, só um minutinho agora e eu volto. Só 5 segundinhos, só para mexer aqui na tela.
Pontinho, pessoal, desculpa aí, tá? Já voltei. Vamos tentar entender o que são descargas elétricas ou raios como os conhecidos, né? Muitas das vezes, né, a gente tem aí um equipamento em casa e através de trovoadas, descargas elétricas, acaba queimando, né, esses equipamentos dentro da nossa casa. Que é o que acontece. Por que que acontece isso? Porque alguém sabe me informar por que que acontece isso aí? Alguém já chegou a ter algum equipamento queimado aí por descarga elétrica? Michel, Samuel, Marcos? Eu já. Já? Equipamentos mais sensíveis, né? Tipo roteador, módulo, essas coisas. E sabe por que que sua casa tinha SPDA? Não. Ou tem? Não. Esse aí é um dos maiores motivos, né, por descarga elétrica queimar equipamento dentro de casa, né? E tem também, acontece outros grandes fenômenos aí que pode atingir dentro da sua casa aí, através de descargas elétricas. O raio é identificado por dois princípios, o trovão e o relâmpago, né? A descarga elétrica provocada pela diferença de potencial entre duas porções de matéria, terra ou nuvem, ioniza o ar em um percurso criando, né, um plasma que emite radiação eletromagnética. Parte dessas radiações é emitida em forma de luz. E este fenômeno denominamos, né, o nome de relâmpago. Então, através dessa diferença de potencial, as nuvens, né, ela atrai, né, através da Terra, um ponto positivo, outro negativo. Como elas estão carregadas, elas se chocam uma com a outra, né, fazendo que tenha aí um impacto aí de descarga elétrica. Então, esse fenômeno denominamos o nome de relâmpago. Ao liberar esse plasma, o ar se expande rapidamente, gerando uma onda de choque sônica, né? E esse fenômeno denominamos trovão. Então, é um dos maiores fenômenos que temos aí da natureza aí, né? Criando esses tipos de arcos elétricos, certo? Olha aí a forma aí, ó. Elas estão sempre carregadas e elas se chocam, né? E quando elas se chocam é onde que acontecem as descargas. É chamado também de descargas nuvem-sol. O que que é isso? As descargas nuvem-solo, como o próprio nome diz, tem sua origem na nuvem e seu caminho final no solo. Então, é uma diferença de quê? De potencial, um DDP. São os mais comuns em nosso cotidiano. Por esta razão, as mais estudadas também. Esse tipo de descarga pode ser subdividido em duas modalidades, dependendo da sua polaridade, e os negativos e os positivos. Então, se elas carregam aí com diferentes polaridades, né, é aonde que vai ter uma diferença de potencial, fazendo que elas se choquem uma na outra e cria, né, essa descarga. As descargas nuvens solo negativas equivale a cerca de 90% das emissões de raios dessa natureza. Estes se originam, né, no interior das nuvens que são carregadas negativamente e são descarregadas no solo. É mais ou menos isso aqui, né? Deixa eu ver o que eu consigo fazer para mostrar para vocês aí, ó. Deixa eu ver se eu sou bom com desenho ainda, pessoal. Vamos lá, hein? A gente tem o nosso solo aqui, né? A gente tem o nosso solo aqui e temos as nossas nuvenzinhas, né? E tem as nossas nuvenzinhas aqui, né? Eita! Né? Ó, tá ficando até mais ou menos, pessoal. Ó, quem lembra desses desenhos aí quando você era menino, ó? E elas sobrecarregam aqui, né? Várias cargas aí negativas, né? Quem lembra aí, ó? Várias cargas negativas. E quando elas se chocam uma na outra, que é mais ou menos isso aqui, ó, quando elas entram aqui e se depelem uma na outra aqui, ó, né? As cargas positivas aqui de baixo, que tem várias cargas positivas, né? Elas, né, ela contrai, né, tendo um grande fator de raio aí, né? Quem lembra aí? Opa! Ela tem, né, grandes fatores de raios aí, né? Vários trovões aí pela o chão. Por quê? Essa diferença aqui, ó, de potencial, ela vai induzir,
né, a carga que está vindo aqui de cima, ó, fazendo com que ela se choque e tendo essas explosões aí. Isso é, né, uma descarga elétrica. Por isso que acontece essas descargas, né, elétrons, né, dentro da atmosférica. Pessoal, conseguiu entender mais ou menos o que eu estou tentando explicar para vocês aqui? Deu para entender mais ou menos aí, galera? Sim. Então vamos lá, hein? E a descarga entre nuvem e nuvem? Tem a descarga entre nuvem e solo e tem descarga entre nuvem e nuvem. O que é essas descargas? As maiores das descargas elétricas ocorrem nessa modalidade, né, que são as descargas entre nuvem e nuvem, como o próprio nome diz. Ocorre entre o interior das nuvens, acúmulo, né, carregado negativamente, e segue em direções acima desta, onde que comumente concentra as cargas positivas. Então, uma é carregada positiva, outra negativa, né, e aonde que elas se chocam, fazendo que elas têm, né, essas descargas aí. Outro nome dado nome dado, né, para raios entre nuvem, Anvil Cloud, raio em árvore ou raio aranha, por parecer-se com uma teia de aranha se espalhando devido às cargas serem tipicamente originadas abaixo ou dentro da bigorna, anjo, né? Ou pode chamar aí quem assistiu aí, né, os Vinx, os martelos de Thor batendo lá em cima, né? O que vocês acham? Brincadeiras à parte aí, pessoal, mas nas camadas superiores das cumulonimbus, né, normalmente geram várias ramificações, que são assustadoras de testemunhar, né? Então, você vê aqueles escuros ali batendo, de repente sai aquele claridão, né, que é essas descargas de nuvem e intranuvem. Michel, quer falar algo? Não. Professor. Oi. Quantas aulas que nós ainda tem com o senhor dessa UC de eletricidade? Essa UC? Uhum. Vamos ter ainda mais, quer ver? Hoje é dia 29, né? Eu adiantei dessa 31, vamos ter mais 2 aulas ainda. 2 aulas? Isso. Naquelas 2 aulas restantes, o senhor tinha falado na UC anterior, oral escrito, o senhor dá um feedback ali das atividades para nós, né? Isso. Nas derradeiras aulas, não é isso? Nas últimas aulas ali. Eu creio que na próxima aula eu já vou entrar com essa parte aí de atividades ali. Certo. As atividades da SAP 1, elas estavam um pouco difíceis, mas eu consegui enviar. Agora, eu acho que a maioria também ainda está tentando enviar, né? Sim. E essa da SAP 2, ela é muito avançada, Complicado. sabe? É porque ela vai falar um pouco sobre corrente alternada. E é onde que a gente vai entrar para falar sobre essa corrente alternada na próxima aula e dar um feedback dessas atividades. Ah, positivo. Beleza? Certo. Eu gosto de fazer isso, né? Que aí, porque assim, quando eu falo, senão acaba misturando as aulas. Aí eu trago um pouco sobre as atividades que são corrente contínua, né? Fala sobre as descargas e já vem logo na próxima aula com essa atividade de corrente alternada, que é onde o pessoal tem muito ali dúvida ali, que é a última SAP, né? Que é a SAP 2. E na última aula eu deixo mais só para perguntas e dúvidas mesmo, para vocês resolver as atividades. Certinho. Certinho? Então é isso aí, pessoal. Voltando aqui, né, sobre a descarga solo-nuvem, né? Temos o relâmpago, né, nuvem-solo, e tem o raio ascendente negativo, né? Então tem essas diferenças, né? Trocas de elétrons aí, aonde que vai acontecer essas descargas. Quais os danos das descargas elétricas que pode causar? Quais os danos, né? A descarga elétrica pode causar danos materiais, até mesmo, né, ceifar vidas, quando os devidos cuidados não são tomados, né? Quando antigamente a vovó sempre falava, pessoal, tá tendo descarga elétrica, calça o chinelo, para você não, né, levar choque. Realmente, né, se o raio cair ali, se você não tiver isolado, né, pode te atingir. Né? Eu já vi pessoas ser atingidas por raio longe, né? Mas encostadas em cercas, né? Cercas de curral mesmo, né? E levar um tranco muito forte, né? Porque aquela cerca acabou virando um condutor. Então, acontece isso de acontecer, né? Até ceifar vidas, né?
através de uma descarga atmosférica. Em um edifício que não possui o SPDA, ou que são soluções de seguranças, né, que não recebe manutenção, não tem um DPS, certo? Que deveria ter em todos os quadros elétricos, correndo o risco de estar danificando sérios problemas, pode ocorrer, né, tais como, acidentes com possibilidade de ferimentos e óbitos, choques, queima de aparelhos, né, eletroeletrônicos, danos estruturais ao edifício e validez do seguro. Então, a instalação e manutenção de para-raios e outros sistemas de proteção são previstas na norma NBR 5419 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, portanto, são obrigatórias em edifícios, principalmente em prédios, essas coisas mais altas, caixa d'água, né? É obrigatório, né, você instalar, né, um SPDA, principalmente em estruturas, galpões que têm estruturas de ferros, né? Que é a maioria hoje. Esse aqui é o famoso SPDA, né? É o tridente que eles colocam lá em cima, que é chamado de Franklin, né? Que foi o inventor que concebeu isso e deram um nome a ele. Os para-raios são constituídos, né, por hastes metálicas instalados no alto dos edifícios e são conectados à terra por fios condutores, que, né, oferece um caminho de baixa resistência para descargas elétricas atmosféricas. O objetivo de para-raios, entretanto, não é de atrair os raios para si, viu, pessoal? Só parece que a tela tá travada, não sei se é no meu computador. Calma aí. Tá. Ela saiu aqui sem querer. Valeu, Michel, por observação aí. Conseguiu ver? Sim. Então, pessoal, esse objetivo dos para-raios, entretanto, não é atrair os raios para si. As pessoas acham que colocam o para-raio lá, eu vou atrair o raio para me descarregar ele no chão. Não. Mas de oferecer o melhor caminho para que eles possam atravessar. Então, se ele vai cair ali, né? Ele vai cair, então, no para-raio, onde que tem um condutor mais fácil para ele atravessar. De modo a produzir a menor quantidade de danos possível, como em pessoas, animais e equipamentos, né? E edificações. Os para-raios de Frank, né, que eu falei aquela hora, são esses aqui. São compostos de 3 hastes metálicas pontiagudas em sua extremidade, ligadas a um fio condutor conectado ao solo, e é o tipo de para-raios mais usados em razão de sua grande eficiência e dissipar descargas elétricas para o solo. Lembrando, pessoal, que aquele eletrotécnico que ele sai e especializa em SPDA, ele é bem recomendado aí, viu? Então, o cara que sabe fazer SPDA, sabe mexer com solda, né? Uma solda específica para estar fazendo ali nas suas cordoalhas, ele é bem recomendado no mercado de trabalho, viu? Lembrando dessa parte aí. Mais usado em razão de sua grande eficiência em dissipar descargas elétricas para o solo. Os para-raios de Menses, alguém já viu desse modelo aqui também? Em muitos postos de combustível tem, ó. Apesar de ter a mesma finalidade dos para-raios de Frank, esse tipo de para-raios funciona também como uma gaiola de Faraday, envolvendo as construções com a malha de fios dotada de hastes metálicas e aterrada no chão. Então, ela vai percorrer com todo o seu circuito aqui, né? E ela vai percorrer para o chão. E o kit de pré-carga aí, né? Temos um kitzinho aí. É comum durante a tempestade, né? Com descargas elétricas, ocorrer quedas de energia na região. Essas quedas de energia costumam ter o seu, né, retorno, uma sobretensão na rede elétrica, que acaba, né, causando danos aos aparelhos elétricos e eletrônicos. Para situações dessa natureza, existe o kit de pré-carga, conhecido também como anti-surto, que é um dispositivo que tem por objetivo de monitorar o trifásico dos quadros de comandos elevadores. Temos aí o famoso DPS. Alguém de vocês já chegou a instalar um desse? Eu já. Já? Já trabalha na área, Michel, né? Assim, eu trabalho mais na distribuição, né? Mas eu faço assim, quando o cliente... Esse dispositivo, ele é muito importante, muito bom, só porque o povo não gosta de instalar, porque ele é caro, encarece, você tá entendendo? É verdade, mas hoje tá quase sendo norma, né? instalação. Hoje casa, Sim, se sim. você for pegar, principalmente se for casa pela Caixa, financiada, Sim, tem que sim, ter, tem sim. que ter um DPS desse aqui. Mas realmente é isso aí. O que é caro, o pessoal entra na norma. O que entra na norma, o pessoal não quer fazer. Felizmente, a situação é complicada. Para os casos de descargas atmosféricas que atinjam a rede elétrica, existe um dispositivo chamado DPS.
Ele tem por objetivo detectar a presença de sobretensões transitórias na rede. Então, ela vai transitar ali na rede, né? Alguma sobretensão, então ela vai pegar aquilo ali e vai descarregar. Quando ocorre queda de raios e essa passa para a instalação elétrica dos elevadores, o DPS reconhece esse altíssimo pico de energia. Então, ele vai reconhecer esse altíssimo pico de surto, né, na rede elétrica e desviar toda ela para o sistema de aterramento. Fazendo o quê? Evitando a queima de painéis eletrônicos, né, e inversores de frequência do elevador e assim sucessivamente. Resumindo, esse sistema protege os equipamentos elétricos e eletrônicos em situações de surto de tensão na rede elétrica, causado por descargas atmosféricas e outras anomalias. Esse aqui, né, é o famoso termômetro, onde você aplica uma quantidade de tensão e ela vai te dar o valor de resistência, né, da onde que você é colocado. O que a lei fala? Pessoal, quanto mais baixo ele tiver, melhor, viu? O certo é se fosse de 0 a 10, mas é difícil você achar um local aonde que vai dar essas resistividades em ohms aí em um termômetro. Eu não sei se vocês já chegaram a pegar essa parte aí no predial. Você chegou a pegar termômetro em predial? Desculpa, em aula presencial, quer dizer? Não, nós ainda não. Nós estamos na Então eu parte de creio que calcular circuitos. sim, eu creio que logo vocês vão pegar, né, essa parte aí na aula presencial. O termômetro digital. Um termômetro digital é um instrumento utilizado para medir a resistência do solo, com o objetivo de verificar a qualidade de conexão elétrica em sistema de aterramento. Ele é capaz de quê? Realizar medições de forma precisa e rápida, permitindo que os profissionais da área elétrica possam identificar e solucionar problemas em sistemas de aterramento com maior eficiência. Então, vou fazer um aterramento. Lembrando, pessoal, que SPDA não é aterramento, viu? Ele pode utilizar aí a forma de aterramento, mas ele não é aterramento, certo? O aterramento da sua casa, você vai fazer lá no fundo do quintal, ou 3 hastes, né? Ou 3 hastes lá, né? 1, 2, 3 hastes, cada uma com a mesma medida da haste. Se a haste tem 2 metros, né? Se a haste aqui ela tem 2 metros, a mesma quantidade de metros que ela tem aqui, para uma da outra tem que ser também, viu? Na hora que você for fazer o aterramento, se for em série. Se for o triângulo, né? Se for o aterramento triângulo, desculpa. Se for o aterramento triângulo, é da mesma forma, né? Se tiver 3 hastes aqui, se ela for 1 metro, então ela tem que ser 1 metro dessa aqui, 1 metro dessa aqui, e dessa aqui para cá, mais 1 metro ligando, né, elas. Então, o aterramento, ele vai para casa, para as tomadas da casa, certo? O aterramento você vai fazer ele para as tomadas da casa, para proteger equipamentos, né, e proteger, né, o homem ali, né, de qualquer fuga que tiver, certo? E o SPDA é para aterramento de arcos, né, de atmosféricos. Então, você pode usar o SPDA, que é aquela, né, você vai bater artes ali e ligar um aterramento dele ali para casa, eu posso utilizar, certo? Mas são coisas diferentes aí que vocês vão utilizar dentro da sua casa aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, instalações de sistemas elétricos. O termômetro digital é utilizado para verificar a resistência, né, do solo antes da instalação de sistemas elétricos, garantindo uma conexão adequada à terra e evitando problemas futuros. Compensação, a manutenção preventiva, o instrumento é utilizado para avaliar a eficácia do aterramento em sistemas elétricos existentes, permitindo a identificação de falhas antes que elas causem danos mais graves. Medições de resistência do aterramento digital, que é o termômetro. É capaz de medir a resistência do aterramento de eletrodos, então quanto mais baixo ele for, melhor, né, vai ser para condutor. Garantindo que o sistema elétrico esteja devidamente protegido contra surtos e corrente elétrica. E a inspeção de sistemas de proteção contra raios, o instrumento é utilizado para verificar a eficiência do sistema de proteção contra raios em edifícios e outra estrutura.
Instalação de sistema de comunicação. O termômetro digital é utilizado para verificar a qualidade do aterramento em sistema de comunicação. Escolha um local adequado. A haste de aterramento deve ser instalada em um local próximo ao ponto de entrada de energia elétrica e na edificação. Verifique se não há tubulações de água ou gás próximo ao local escolhido, tá? Cabe o buraco, utilize uma ferramenta adequada para cavar um buraco com aproximadamente 2 metros de profundidade. Prepare a haste, limpa a haste de aterramento, removendo qualquer sujeira de oxidação, tá? Certifique-se de que ela esteja em boas condições. Instale a haste, insira a haste de aterramento no buraco, certificando-se de que ela esteja completamente, né, enterrada e bem fixa no solo. Outro, conecte os cabos de aterramento à haste, utilizando conectores adequados, certifique que a conexão esteja bem apertada e segura. Teste o aterramento após instalação, né, com o termômetro, né? Realizar um teste de continuidade para verificar se o aterramento está funcionando corretamente. Para isso, utilize, né, o multímetro. Tem um pequeno videozinho aqui, quero passar para vocês aqui, falando do mesmo, né? E aí galera do Me Salva, bem-vindos ao nosso segundo vídeo de curiosidades. E nesse vídeo a gente vai estar vendo por que existem os raios. Então, os raios são fenômenos muito interessantes da natureza, que todo mundo já viu, claro. Todo mundo fica também bastante impressionado, até porque o raio é bastante perigoso. Para a gente entender por que se formam os raios, vamos ver rapidinho como é que é o átomo. O que é o átomo? Ele é aquela partícula bem pequenininha que forma todas as coisas que estão ao nosso redor. Então, o átomo ele é assim, ó. Ele tem uma parte central que tem uma carga positiva, uma carga elétrica. Em volta dele, ele tem umas outras partículas menores que têm cargas negativas e que estão sempre girando em volta dele dessa maneira. Então, esse é o átomo. O que acontece com cargas positivas e cargas negativas? Elas se atraem. Então, se eu tenho uma carga positiva e do lado dela eu tenho uma carga negativa, elas vão sofrer uma força de atração. O contrário acontece quando a gente tem cargas com o mesmo sinal. Duas cargas negativas vão sofrer forças de repulsão e a mesma coisa para duas cargas positivas também vão sofrer forças de repulsão. Então tá, agora que a gente já viu como é que é o átomo, a gente pode entender um pouquinho por que surgem esses raios aí. Então, vamos olhar essa nossa figura aqui. As nuvens, elas são formadas, como tudo, de átomos. Agora, imagina que por algum motivo, por exemplo, por atrito, o que é por atrito? Se tu voltar para o nosso átomo lá, ó, imagina que esse átomo está se chocando com outras coisas, então elétrons estão sendo arrancados para fora desse espaço em que ele estava rodando. Assim, esse nosso átomo fica positivo. Então, imagina que por atrito, essa nossa nuvem aí ficou carregada, então com cargas negativas, vamos supor. Então, essa nuvem aqui, ó, ela está cheia de cargas negativas, que são os elétrons, que são aquelas partículas pequenininhas. Essas cargas negativas que estão aqui na nuvem, elas vão atrair as cargas positivas que estão no chão. Então, aqui, ó, a gente vai ficar cheio de cargas positivas perto do chão. Mas o que acontece? O raio vai acontecer quando houver um deslocamento dessas cargas. Sempre são as cargas negativas que se deslocam. Então, nesse caso, o nosso raio, essas cargas negativas, elas viriam da nuvem até o chão, formando, então, o nosso raio. Então, o raio é um deslocamento de cargas. Mas, por que realmente acontece o raio? Depois que já tem essa divisão de cargas aqui, ela vai ir aumentando até que ela seja o suficiente para tornar esse ar aqui, ó, que tem entre o chão e a nuvem, um material condutor de eletricidade. Por exemplo, um fio é condutor de eletricidade, porque os elétrons, que são essas partículas aqui, eles passam pelo fio livremente. O ar não é um condutor, mas quando essa diferença entre essas cargas é grande o suficiente, é muito grande, na verdade, então vai acontecer esse deslocamento das cargas negativas vindo aqui para o solo. E olha só, essa diferença aqui, ó, nota que o ar, a distância do chão até a nuvem é menor
aqui, ó, da ponta da casa até a nuvem. É por isso que é mais comum a gente ver os raios caindo em pontos mais altos, por exemplo, prédios, montanhas e também nas árvores aqui, ó. Por isso que é sempre aconselhável, quando tiver uma tempestade, tu não ficar embaixo da árvore aqui, ó. Porque daí o raio vai cair aqui e tu vai acabar sofrendo uma descarga elétrica também. Dentro de casa é tudo ok ficar. Por quê? Porque a tua casa tem lá um para-raio. Então, o teu raio não vai cair diretamente aqui nessa ponta. Como esse material aqui é mais condutor do que o telhado da tua casa, então o raio, em vez de cair na ponta dela, vai cair diretamente no para-raio aqui, ó. E aquela pergunta lá que as pessoas falam que o raio vem de cima ou vem de baixo. O que que é isso? É justamente esse fluxo de cargas. Nesse caso que eu desenhei, o nosso raio está indo de cima para baixo, porque são as cargas negativas que se deslocam. As cargas positivas não se deslocam. Então, esse raio está indo de cima para baixo. Mas isso só está acontecendo porque eu supus que essa nuvem estava carregada negativamente. Se acontecer o contrário, a gente pode ter o chão negativo e a nuvem positiva. Nesse caso aí, então o nosso raio estaria vindo de baixo para cima. E é isso que as pessoas tendem a falar, que o raio vem de baixo para cima. Além disso, para acabar a curiosidade, então, olha só o que também pode acontecer que as pessoas não sabem. Imagina que tem duas nuvens no céu e que esse canto dessa nuvem aqui está positivo e que o canto dessa nuvem está negativo. O que vai acontecer? Pode ter um raio entre as nuvens. Além disso, se tem uma nuvem bem grande e de um lado dela está bem positivo, do outro lado está bem negativo, pode ter inclusive um raio dentro dessa nuvem aqui, se deslocando de um lado para outro. São dois fenômenos que acontecem que não é muito comum da gente ver e muita gente nem sabe que existe, inclusive. Então, essa foi aí mais uma curiosidade, por que se formam os raios. Tá, que eu passo. Pessoal, trouxe aí esse rapaz aí para trazer aí mais explicativo em desenhos para vocês verem, né? Conforme eu falei, ô Michel, na próxima aula vamos falar sobre corrente alternada, né? E falar sobre as atividades da SAP 02 lá, tá? Aqui lá entra a questão de, acho que indutor, capacitor, essas coisas. Isso, isso é tudo corrente alternada, né? Essas aqui, ó. Essa primeira da SAP 1 também aí, ela... Deixa eu ver. Opa, não é que não, entrei na outra. Aqui, ó. Essas, né? Isso, aí já entra a professor, capacitância, entendeu? Isso. Porque, tipo assim, essa aí a gente ainda não chegou a pegar, não. Uma fórmula de montar a equação, né? Porque ainda não foi passada ali em matéria ainda. Isso. Porque, como tá vencendo o prazo, assim, eu acho que esse UC vai encerrar mês que vem agora, né? Não sei o dia lá. Eu acho que tem mais duas aulas, no caso, será, vocês vão ter aí mais semana que vem, dia 5, na sexta, dia 7, na verdade, aula comigo, e dia 14. Então, ela se encerra aí mais ou menos até o dia 18, mais ou menos. Vocês podem estar entregando atividades ainda do mês que vem, tá? Certinho. Então, vocês vão ter aí mais quase duas semanas aí, tranquilo. Como eu vou falar ela aqui, vou falar sobre essa atividade aqui no dia 7, então vocês vão ter mais uma semana aí, mais ou menos, para eu tô podendo fazer ela, tá? Ok. Queria que fique um tempo bom para vocês. Porque, né? Assim, fica a dúvida, a dúvida, assim, geral, né? Nossa. Não, sim. É a questão de a forma de montar as equações, também de postagem, né? De envio, na verdade. Sim, assim, tem um tempo. Isso, querendo ou não, isso gera um tempo. Não, tranquilo, Michel. Pode ter certeza. Vai dar tudo certo, pode ter certeza. Eu entendo a preocupação de vocês também. Vai dar tudo certo. Né? Nós trabalha dentro da documentação aí, vai dar certo. Ainda vocês vão ter mais ou menos uma semana e meia para vocês enviar atividade. Nem que eu venha aqui, ó. Aqui tá falando até o dia 14, né? É mais ou menos isso. Nem que eu aumente aí até o dia 17, dia 18 para vocês aí, mas a gente dá uma forcinha para vocês aí, beleza? Ótimo. Beleza? Então na próxima aula eu venho, né?
é necessário, porque está dentro do conteúdo, eu passar um pouco sobre descargas atmosféricas e aterramento. Então, na próxima aula, a gente entra já com a parte alternada para vocês aí. Pode ser? Igual, pode. Ok. Ia falar outra coisa, ô Michel? Não, eu ia fazer uma pergunta, igual você falou aí, a questão dessa aula foi voltada para essa questão de aterramento. O aterramento, assim, ele tem que ser um aterramento técnico, porque quando se fala de aterramento, tem um aterramento assim que o cara, vou fincar um trado ali, uma haste ali, conectar uma Uhum. malha e pronto, né? Mas, assim, o que regulamenta o aterramento é a NBR 5410? 5410 fala um pouco sobre ela. Ela não vai falar sobre a quantidade de haste, né? Ela vai falar o seguinte: quanto menor você tiver em resistência, melhor. Como você vê que é uma casa, exemplo da caixa, 2 quartos, sala, cozinha, uma haste consegue, né? Você trabalhar aí uma haste de 2 metros mais ou menos, você consegue trabalhar aí. Mas quando você aumenta aí quantidade, né? São várias tomadas, né? Aumenta a quantidade. Você pode, aí o que que você vai fazer para ter uma quantidade melhor em resistência dessa haste? Você aumenta a haste. Então, ela te dá aí uma haste até de 3 hastes aí, que é aquela que eu mostrei para vocês em triângulo, né? E em série, uma na frente da outra ali, que você consegue fazer e abaixar mais ainda, né? A sua, a sua resistividade na haste. Ótimo. Beleza? E assim, igual o senhor falou que o Eletrotec se especializa nessa área aí, que desenvolve, enfim, que domina essa área aí, qual que é o mercado que vai, enfim, vai requerer ele para a indústria? Cara, eu falo para você que tá bastante aí, eu falo em para você trabalhar para si mesmo, tá? No caso de Ah, tá. autônomo. Até então, você pode ver postos de gasolina, tudo só abre se tiver SPDA, né? E agora, tipo, quando começar a bater as fiscalização, né? Quando as fiscalização bate nesses galpão que tá fazendo demais hoje para alugar, tudo, nenhum tem SPDA, é obrigatório fazer SPDA. Então, posto de gasolina, às vezes prédio, casa, galpão, indústria, tem muita indústria ainda que não está adequada dentro da norma, né, de SPDA da NBR. Então, eu falo assim, aquele que trabalha autônomo, quiser especializar e trabalhar em prestação de serviço só em SPDA e aterramento, o mercado vai crescer muito. Por quê? As casas hoje é tudo feito de estrutura metálica, né? Os galpões é tudo feito de estrutura metálica, então isso exige você fazer um SPDA. Entendo. Entendeu? Sim, sim. Mais alguma dúvida? Da minha parte, Samuel, não. Michel. Então, tranquilo, pessoal. Essa aula está sendo gravada, né? Eu vou postar ela para os alunos que não pôde estar entrando hoje assistir, mas elas vão assistir. Na próxima aula vai ser sexta-feira que vem, né? Vai acabar esses feriados aí, vamos voltar com ela normal aí, né? E para mim não deixar, eu não quis deixar vocês sexta-feira que vem sem aula, né? Então eu quis adiantar essa aula para hoje, né? A gente sempre tenta formalizar melhor o lado de vocês aí, beleza? Então, Ok. até mais, Michel, até mais, Samuel, até a próxima aula, né? Até o dia 7 aí, né? Um bom descanso aí, um bom feriado a todos vocês aí. Valeu. Tchau, tchau a todos aí. Até mais, tchau, tchau, galera.